Com o quórum completo da segunda Câmara Deliberativa, inicio a sessão. A condição plenária para ler a ata das sessões anteriores, por gentileza. Ata da sexta sessão ordinária da segunda Câmara Deliberativa do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 27 dias do mês de fevereiro do ano de 2012, na sala das sessões plenário de Valdo Sururagi, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente da segunda Câmara do Tribunal de Contas, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, reuniram-se os senhores conselheiros Anselmo Roberto de Almeida Brito, o auditor conselheiro convocado Sérgio Ricardo Maciel e o doutor representante do Ministério Público de Contas, Rafael Rodrigues de Almeida. Havendo número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor conselheiro presidente declarou em nome de Deus aberta a presente sessão, solicitando que se procedesse à leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem contestação. Não houve matéria para a hora do expediente, passou-se a ordem do dia. Foram discutidos e julgados os seguintes processos. Relator, senhor conselheiro presidente Otávio Lessa de Geraldo Santos. Processos CC 17959 de 2011 da UNEAL, relacionado à aplicação de multa. Fazendo uso da palavra, o senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito disse que também queria declinar, que trouxera da mesma forma um processo, inclusive da mesma gestora, que em breve também trará a essa segunda Câmara, para que as multas sejam canceladas, em virtude delas realmente não comprovarem como, nesse processo, também nos seus, a essa comprovação, a fim de que sejam anuladas as multas e feito o procedimento para a correta identificação do gestor respectivo. Acompanhando o raciocínio do senhor conselheiro Anselmo de Almeida Brito, o relator, senhor conselheiro presidente, disse que não trouxe o outro processo já corrigido com o nome do gestor à época, porque devido à mudança do procedimento, ele foi encaminhado ao FUNCONTAS para proceder à notificação, antecipadamente, antes de vir ao plenário. Aprovada a decisão simples. TC 6238/2008 da Secretaria de Saúde, relacionada a contrato. Aprovado resolução número 2018 de 2012. Relator, senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. Processos TC 1382/2004 da SMTT Arapiraca, Alagoas. 2858/2008 da UNEAL. 10265 de 2009 do IPASEAL, 10955/2010 da UFAL, relacionados com contratos e convênios. Aprovadas resoluções número 2019 a 2022 de 2012. Processo TC 594 de 2010. Aplicação de multa. Fazendo uso da palavra, o conselheiro substituto convocado Sérgio Ricardo Maciel expressou de uma dúvida em relação ao processo, dizendo não compreender bem os motivos pelos quais o recurso não foi conhecido. O relator, em resposta, disse que o recurso inicialmente não foi conhecido em virtude de ser extemporâneo, enviado fora do prazo. Além disso, o relator adentrou o mérito da questão em virtude das alegações do recorrente, que está em 2 contratos. Um realmente não foi enviado e o outro faltou envio da sua rescisão, ou seja, a informação desse contrato no tribunal, inclusive sendo analisado. Mas esse contrato não deveria ser analisado, isso porque ele foi rescindido e esta informação não chegou ao tribunal. Assim, o tribunal faz análise do processo na expectativa, ou tendo como apto, como válido, porque, na verdade, pelas alegações não há por isso. Não há. Por isso, o redator está pedindo a anexação ao processo que se encontra em análise, para que seja brecado esta análise e procedido às juntadas, num próximo futuro. As prestações de conta do gestor, nesse momento posterior, será pedido pelo relator. Aprovada a decisão simples. Processos TC 2815/2006, resposta ofício da Prefeitura de Minerador do Negrão. TC 5105/2003, solicitação da Prefeitura de Jacaré dos Homens. Fazendo uso da palavra, o excelentíssimo senhor conselheiro presidente perguntou ao relator se não havia sido encaminhado o contrato. Respondendo, o relator disse que, na verdade, alguns documentos não foram enviados ao tribunal e que a douta Procuradoria Jurídica acha essencial para análise. Dessa forma, foi comunicado e, ainda assim, não foi cumprida a diligência. Ainda fazendo uso da palavra,
O senhor conselheiro presidente disse que, obviamente, não estava vendo o processo e que só estava alertando que, nesse caso específico, que se trata de um contrato de escritório de contabilidade, se ele está incluído naquele espaço que foi dado. Só isso. O relator, respondendo ao excelentíssimo senhor presidente, disse que é bom esclarecermos. Para que, na verdade, apesar disso, o tribunal, quando solicitou essa documentação, o gestor tinha que, no mínimo, se manifestar, ou então pedir prazo, e nada disso aconteceu. É a razão principal da multa, a pouca importância dada a um pedido feito pelo Tribunal de Contas a uma diligência autorizada pelo próprio relator. Processo TC 3719 de 2004, tomada de preço, Prefeitura de Lagoa da Canoa. Depois de relatado, o doutor procurador Rafael Rodrigues de Alcântara disse que só queria esclarecer alguns fatos quanto à responsabilidade sobre quem vai cair essas multas, pois o contrato da Prefeitura de Jacaré dos Homens é de 2003 e o de Lagoa da Canoa é de 2004. Às vezes, a diligência expedida pelo tribunal tem como destinatário o gestor anterior, mas no decorrer do prazo já houve sucessão de 2 mandatos. Então é possível que a recomunicação tenha sido recebida não por quem está sendo aplicada a multa, mas pelo atual gestor. E como se sabe, existem algumas divergências políticas locais e o atual gestor, até por má fé, pode descumprir essa decisão do judicial, prejudicando o gestor anterior, que às vezes é seu adversário. Perguntando ainda se, sendo os processos de 2003 e 2004, o gestor que atualmente está é o mesmo que descumpriu a decisão do tribunal, o relator respondeu que precisaria olhar os processos. O excelentíssimo senhor presidente da Câmara argumentou que já verificou, e o gestor da época é Lauro Correia Fonseca, de 2004, e o que está sendo aplicada a multa é Jair Lira Soares, o atual. O mesmo aconteceu com Marcelo Bastos Souto, prefeito, em 2003. A multa foi aplicada a José Ernesto Silva Júnior. O doutor procurador acrescentou, só para esclarecer, que foi justamente o atual que descumpriu. O relator também acrescentou que o esclarecimento foi muito oportuno, porque isso de fato ocorre, não era para ocorrer, mas na prática ocorre. E a razão da multa é exatamente a não manifestação, porque o gestor recebe a comunicação, não responde ao tribunal e nem comunica ao gestor anterior. O doutor procurador insistiu em dizer que a responsabilidade por essa omissão é do gestor que recebeu a comunicação e não do gestor que formalizou o contrato. E, nesse caso, o Ministério Público acompanha e concorda com a decisão do relator. Com a palavra, o conselheiro substituto convocado Sérgio Ricardo Maciel salientou que também é importante esclarecer que, nesse processo, embora o gestor tenha firmado o contrato, em alguns casos, a responsabilidade sobre o envio desses documentos ao Tribunal de Contas recai sobre o gestor que o sucede. Então é importante o ato temporal do mesmo, previsto na resolução do tribunal para o encaminhamento dessa documentação, porque recai justamente naquele gestor que sucede. Nos casos aí, houve 2, 3 sucessões nesses contratos. Então é importante identificar no processo quem foi responsável pela omissão ou pela não remessa desses documentos ao Tribunal de Contas, para que o processo não seja viciado e futuramente seja cancelado ou anulado. O excelentíssimo senhor presidente, concordando com a observação do conselheiro substituto convocado, disse ser procedente acompanhar o doutor procurador e o relator, que com esse cuidado ele verificou que a cobrança foi feita ao gestor atual. Se ele não encaminhou, o outro tinha que saber e providenciar essa informação ao tribunal. Fazendo uso da palavra, o relator disse que era bem oportuno o que o conselheiro substituto convocado trouxe à baila. Citando como exemplo comum as contas do governo do Estado. Geralmente, quando o governador assume, é o atual que se responsabiliza pelo encaminhamento das contas do governo anterior. É fato. Muito bem lembrado, para que possa cada vez mais deixar mais redondo o funcionamento processual desse tribunal. Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente disse que a Câmara está dando exemplo e procurando, inclusive, no caso anterior da gestão da senhora Laudirege da Uneal, onde eles teriam que acompanhar mais todas as portarias que entrarem, como esses casos são comissionados, eles teriam que ter esse acompanhamento na mesma hora, sugerindo que, se o pleno concordar e pedindo que conste em ata, que seja feito o acompanhamento no setor responsável com relação ao não envio de contratos
convênios, prestações de contas, que seja determinado pela presidência, que esse setor continue fazendo as devidas cobranças, quando detectar entrada e saída de cargo comissionado de chefia, seja automaticamente informado ao Funcontas, porque, estando com a data certa, evitaria o retorno de uma multa que já foi aplicada e a exposição do gestor, sem ele ser o responsável. Como o relator colocou, existem alguns casos, como dessa mesma gestora, que efetivamente ela tem razão, pois ela já não estava mais na presidência da universidade. O relator, usando a palavra, pediu que uma parte, dizendo que, partindo da relatoria do seu gabinete, foi enviado o memorando à presidência para que oficializasse a todos os jurisdicionados do seu grupo, atualmente o grupo 3, para que eles mandassem um rol de responsáveis, porque a exigência regimental, inclusive se não for mandado, é motivo de sancionamento e, nesses termos, o relator solicitou à presidência que fizesse esse encaminhamento, porque tem um prazo para que eles enviem ao tribunal. E isto tem de ser feito de forma rotineira. A cada ano tem que se mandar o rol dos responsáveis. É fato que no SICAP já se atende a uma parte dessa solicitação, quando manda o gestor da Câmara, o gestor da Prefeitura e às vezes até o contador. Mas há necessidade de se mandar dos secretários, que são os causadores de despesas, para que erros como esses não voltem a acontecer e o Tribunal de Contas, com isso, forme o seu banco de dados. Concordando plenamente com o relator, o excelentíssimo senhor presidente observou que, conhecendo um pouco a administração executiva, pode afirmar que tem secretarias que mudam mais de 10 secretários por ano. Então, esse acompanhamento, depois da oficialização pelo Poder Executivo dos seus respectivos gestores, é fundamental. Mas se o tribunal não tiver um acompanhamento das alterações, uma vez que elas têm de serem publicadas no Diário Oficial, facilitando muito o trabalho do Funcontas, para que isso fique sempre atualizado. Novamente com a palavra, o relator ressalta que, da mesma forma, é feito o controle dos contratos, aposentadorias, e que, nesses termos, ele acha excelente a ideia. O excelentíssimo senhor presidente colocou em votação, dizendo que, se todos concordassem, a Câmara faria uma correspondência para a presidência, colocando o fato e solicitando que o setor automaticamente informasse ao Funcontas toda vez que haja uma alteração em termos de diário oficial. Trocou o secretário, trocou o gestor, para que o mesmo tenha sua lista sempre atualizada. Aprovadas decisões simples. Processo TC 497/2006, contrato da CETER e TC 930/2006, contrato da Prefeitura de Igaci. Com a palavra, o doutor procurador Rafael Rodrigues de Alcântara disse que, quanto a esse processo, queria só fazer um esclarecimento sobre a observação que o relator fez, de que o valor está extrapolando a competência dessa Câmara, mas indiretamente de uma decisão sobre a regularidade ou não do contrato. O relator está deliberando pela notificação prévia. Diante da irregularidade, do possível julgamento da irregularidade, vai depender da defesa do gestor. Mas o que se ouve aqui, ou verificando o parecer da lavra do Dr. Pedro Barbosa, no que concordava integramente, é o fato que vinha acontecendo em alguns processos e foi verificado aqui no tribunal, que as prefeituras e as câmaras mandam, remetem um contrato e não remetem o processo administrativo, que deu ensejo à licitação e à contratação. E depois de várias diligências, várias aquisições do tribunal, eles permanecem inertes. Então, como o processo administrativo, junto às Cortes de Conta, segue o princípio diferente dos demais processos, principalmente judicial, onde o ônus da prova cabe à acusação. Aqui não. O ônus da prova cabe ao gestor. Ele tem que comprovar que fez a regular contratação e a regular aplicação dos recursos públicos. Diante da ausência desses documentos, o Ministério Público tem um posicionamento praticamente uniforme de se pronunciar diante da presunção da contratação direta por defesa ou por inegibilidade, porque, não estando dentro das hipóteses legais, caracteriza um crime em tese, simplificado no artigo 89 da Lei de Licitações. E essa é a razão dos pareceres que estão saindo do Ministério Público serem pela irregularidade e apontando, no caso, a possível existência de crime. Se o ônus da prova compete ao gestor e ele não se desincumbiu desse ônus da prova, o doutor procurador conclui que a contratação foi feita de forma indireta, sendo o devido processo licitatório. Essa é a questão. Sem o devido processo licitatório. Essa é a questão. Como
Como a decisão não é de mérito, é apenas uma decisão para identificar a competência da Câmara no seu entender. Mas, como é um ato ordinário de mero expediente, o relator também está autorizado a fazer monocraticamente esta decisão. Fica a critério também que o mesmo pode, por decisão simples do próprio gabinete, notificar o gestor, tanto mais a Câmara. O douto procurador percebeu a diligência do relator em trazer ao colegiado, mas o mesmo entendeu que o relator pode fazer isso. Foram esses os seus esclarecimentos. O excelentíssimo senhor presidente concede a palavra ao relator, que reforça as palavras do douto procurador, dizendo serem relevantes, porque de fato isso acontece. Muitas vezes, os gestores, em regra, mandam ao tribunal somente o contrato, como se o contrato resumisse todo o procedimento. Na verdade, o contrato é o último termo do procedimento. Há a solicitação, a feitura interna, a feitura externa da licitação. Por fim, com aquela empresa vencedora vai se firmar o contrato. Então, é de suma importância, até que o tribunal tenha elementos para analisar, que seja enviado o processo administrativo todo, independente da pessoa contratar diretamente ou utilizando procedimentos licitatórios ou dispensas. As informações completas têm que vir ao tribunal. Também é uma prática desse tribunal de decisões de lavras monocráticas dos relatores, elas virem ao pleno. Regimentalmente e legalmente não se revela a forma mais correta, já que a decisão é monocrática e pode ser tomada independente de vir ao pleno. Caso haja uma contrariedade, algum processo ou alguma coisa nesse sentido, aí sim, dependendo da competência, a decisão pode vir à Câmara e ainda assim, permanecendo a contrariedade, leva-se por fim ao pleno. Mas o relator acha que esse é um assunto para analisar e até discutir no pleno, cumprindo realmente o que manda a lei orgânica e o regimento interno. Porém, ele disse que tem algumas ressalvas com relação ao regimento interno, podendo citar um exemplo que é pedagógico e exemplar. A lei orgânica do Tribunal de Contas diz o seguinte: vagando o cargo de presidente, não sendo nos últimos 2 meses de mandato, aquece obrigatoriamente fazer uma nova escolha, uma votação. No entanto, no regimento interno, diz que não há, que o vice-presidente assume e completa o mandato, ou seja, uma contrariedade cabal. Claro que há divergência de como vai se entender qual é a natureza jurídica do regimento interno. O regimento interno dos tribunais é como se fosse uma lei primária, mas o regimento interno dos tribunais de contas, no entendimento do relator, ele é um ato, é um regulamento que explicita, que facilita a aplicação da lei, jamais podendo contrariá-la. Então, dessa forma, essas divergências, sem dúvida, devem seguir aquilo que está exposto na lei. Aquilo que tiver contrariedade no regimento deve se manter como está redigido, positivado na lei, a não ser que haja um outro entendimento de que o regimento interno desta Corte possa ser tido como uma espécie de lei primária, aquela lei que é enviada e que é votada na Assembleia, porque não é dessa forma que ocorre, segundo o entendimento deste relator. É dito que é apenas um ato administrativo que visa facilitar a aplicação da lei. É claro que tem coisas na lei omissas e que nem cabe a ela mesma entrar nas minúcias. O regimento interno é competente para isso, mas naquilo que contrariar a lei, em seu entendimento, deve-se ficar como está positivado na lei orgânica do Tribunal de Contas. E a questão das decisões monocráticas, elas são tomadas de forma geral no gabinete, como já foi dito antes. Se trará à Câmara, sem se trazer à Câmara. É claro que o Pleno deve refletir e trazer para uma análise maior. Concluiu agradecendo. Aprovadas as resoluções número 2023 e 2024 de 2012. Com a palavra, o excelentíssimo senhor conselheiro presidente disse querer fazer um pequeno preâmbulo em relação ao Pleno, não ter nenhuma dúvida que a lei, obviamente, tem que estar acima de qualquer resolução, como está acima de qualquer decreto do governador, inclusive. Então, se está acima do decreto do governador, a resolução do Tribunal de Contas é, obviamente, até completando a parte jurídica, não se pode ter uma inconsistência. A lei afirmar uma coisa e a resolução afirmar outra. Essa proposta faz parte daquela outra que está tentando adequar a resolução do Tribunal de Contas à lei, ajustando algumas falhas que possam existir, detectando os pontos importantes para o Pleno tentar corrigi-los. Mesmo que não consiga na sua totalidade, porém, os mais específicos, o que o relator encaminhasse ao Pleno, para que fosse uma coisa maior, ou mesmo ao presidente do Tribunal de Contas. A incoerência que existe de uma resolução com relação à lei. Se não se pode ajustar toda, ajusta-se uma por uma, à medida que for sendo detectada.
Pediu ao relator que ele estude, já que a proposta foi dele. Assim seria, pelo menos, uma forma de tentar ajustar. Fazendo uso da palavra, o doutor procurador Rafael Rodrigues de Alcântara argumentou que, nesses casos, é pertinente a instalação de uma comissão revisora do regimento interno e da elaboração de um possível anteprojeto da lei orgânica para aprimorá-la. Uma comissão plural formada por conselheiros, procuradores, auditores e servidores do tribunal. Antes de o doutor procurador tomar posse nesta casa, ele recebeu do conselheiro Anselmo Brito o arquivo completo, compilado do regimento interno, revisado e anotado, colocando em evidência algumas contradições existentes entre o regimento interno e a lei orgânica. É um trabalho que já pode servir de ponto inicial. Cabe ao plenário, como órgão maior deste tribunal, decidir sobre a formação dessa comissão revisora do regimento interno e da elaboração de um anteprojeto da lei orgânica. O conselheiro Anselmo Brito faz uso da palavra agradecendo a gentileza do doutor procurador em reforçar e apoiar a sua petição, pois para ele o regimento interno é mais difícil de mudar do que a própria Constituição Federal. No pleno, às vezes, passam projetos, minutos de resolução que alteram o regimento, formalidades. As resoluções são aprovadas em 4 e numa 5ª votação. Lendo o artigo 265 do regimento interno, diz: a aprovação da reforma do regimento interno dar-se-á por 8 sessões ordinárias. 8. Como se pode existir resolução normativa que altera o regimento, sendo votada em 4 sessões? Já há pelo mesmo um vício que ele observou. Além disso, diz: contados a partir da apresentação do projeto, com no mínimo 5 votos favoráveis de conselheiros titulares, é mais difícil do que alterar a Constituição Federal, no seu entender. Sem mais palavras, agradeceu. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, em nome de Deus, declarou encerrada a presente sessão da 2ª Câmara, convocando os senhores conselheiros e o representante do Ministério Público para a sessão ordinária da próxima segunda-feira, neste recinto, no horário regimental. Lida a ata, submeto à discussão. Não havendo, submeto à votação. Conselheiro Sérgio Maciel. De acordo, excelência. Auditor-chefe em exercício Alberto Pires. De acordo, presidente. Aprovada a ata de forma unânime. Aqui, né? Cito a coleção de plenário, a leitura da sessão passada, por gentileza. Ata da sessão, ata da 7ª sessão ordinária. Ata da 7ª sessão ordinária da 2ª Câmara Deliberativa do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 5 dias do mês de março do ano de 2012, na sala das sessões plenário de Valdo Suragi, sob a presidência do excelentíssimo senhor conselheiro presidente em exercício da 2ª Câmara do Tribunal de Contas, Cícero Amélio da Silva, reuniram-se os senhores conselheiros. Conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro substituto convocado Sérgio Ricardo Maciel e o doutor representante do Ministério Público de Contas, Ricardo Schneider Rodrigues. Havendo número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente em exercício declarou em nome de Deus aberta a presente sessão, solicitando que se procedesse à leitura da ata da sessão anterior, a qual tinha sido dispensada pelo excelentíssimo senhor presidente em exercício, para ser lida após. Não houve matéria para a hora do expediente, passou a ordem do dia. Foram discutidos e julgados os seguintes processos. Relator o conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel,
da lavra do conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos. Processos: TC 14297/2006, aprovado o acórdão número 2057 de 2012, relacionado a contrato. TC 8441/2009 e TC 8270 de 2009, aprovadas as resoluções do número 2033 e 2034 de 2012, relacionados com o termo de permissão de uso. Relator o conselheiro presidente em exercício, Cícero Amélio da Silva. Processos TC 14678/2008, TC 14676/2008, TC 9849/2008, TC 10891/2008, TC 14385/2008, entre outros, todos relacionados com a aposentadoria. Aprovados acordos dos números 2042 a 2056/2012. Relator o conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. Processos: TC 2861/2008, TC 12613/2008, TC 8230/2004, entre outros, relacionado a contrato e termo de permissão de uso. Aprovadas resoluções dos números 2025 a 2033/12. Não havendo nenhum processo em pauta, o excelentíssimo senhor presidente em exercício facultou a palavra aos senhores conselheiros e ao douto procurador representante do Ministério Público. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, em nome de Deus encerrou a presente sessão, convocando os senhores conselheiros e o douto representante do Ministério Público de Contas para a próxima sessão ordinária, na próxima segunda-feira, no horário regimental. Lida a ata, submeta a discussão. Não havendo discussão, submeta a votação. Conselheiro Sérgio Marcel. De acordo, excelência. Auditor-chefe Alberto Pires. De acordo, excelência. Aprovada de forma unânime. Dando-se início à ordem do dia, concedo a palavra aos presentes, caso a queiram utilizar. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, passo a relatar. Tenho os processos 14.480 de 2009, trata-se de pensão concedida a Maria Aparecida Mastiane Lima. Processo 14.323 de 2009, pensão concedida a José Xavier. Processo 14.332 de 2009, pensão concedida a Margarida Lino da Silva. Processo 18.33 de 2010, trata-se de aposentadoria ao senhor Antônio Alexandre da Silva. Processo 9.503 de 2008, pensão concedida a Lorinete Tavares Valeriano. Processo 13.220 de 2009, aposentadoria da senhora Maria Luísa de Barros Menezes. Processo 4461 de 98, aposentadoria ao senhor Mário Alberto Cavalcante Cerqueira. Processo 8.058 de 2011, esse eu vou relatar separado e submeto à discussão dos processos até agora relatados, com exceção do processo 858 de 2011. Não havendo discussão, submeto à votação. Conselheiro Sérgio Maciel. De acordo, excelência. Auditor-chefe Alberto Pires. De acordo, presidente. Aprovados. Tenho processo a relatar, um processo de aplicação de multa e, como consequência, defesa apresentada. Processo 8.058 de 2011, uma decisão simples. O processo em epígrafe foi aberto à aplicação de multa decorrente do não envio do balancete de março de 2011
ao gestor do Fundo Especial de Modernização do Poder Judiciário, Funjures. Foi exerado o acordo número 222/2012, do dia 16 de janeiro de 2012, no qual o gestor foi multado no valor de R$ 810,50, equivalente a 50 pipaus, para que a recolhesse no prazo de 15 dias, por não ter enviado a esta Corte de Contas o balancete do mês de março, conforme estipulado acima. O gestor foi comunicado da multa através do ofício número 11/2012 com contas, expedido em 23 de janeiro de 2012 e recebido naquele órgão no dia 31 de janeiro de 2012, conforme demonstra nas folhas 8. A multa foi aplicada, como já afirmado, através do acórdão número 222/2012. O gestor ingressou com justificativa nesta coluna da casa no dia 3 de fevereiro de 2012, que gerou o processo número 1177/2012, informando por meio de cópias dos ofícios que as documentações solicitadas foram entregues dentro do prazo que estipula a resolução normativa que trata do calendário das obrigações, como demonstram as folhas 3 e 4 do mesmo processo. Portanto, não ferindo o que estabelece o artigo 48, inciso 4º e seu parágrafo 1º da Lei Orgânica, parágrafo único dos artigos 131 e 207 do Regimento Interno, e no artigo 1º da Resolução 1 de 2003, conforme constam do Acórdão Sucra, o que de fato restou demonstrado. Diante do exposto, a segunda Câmara Deliberativa desta Casa, no uso de suas atribuições, decide: a. Conhecer do pedido apresentado, dando-lhe provimento e anulando a multa contida no Acórdão número 222/2012. Da ciência desta decisão ao gestor e ao FUNCONTAS por meio de publicação oficial, e remeter os autos ao FUNCONTAS para as medidas de sua competência e para que, antes de atuar quaisquer processos de multa, proceda à pesquisa exaustiva, a fim de certificar-se das informações encaminhadas aos relatores, evitando equívocos como o apresentado. É como voto. Processo que submeto à discussão. Não havendo discussão, submeto à votação. Conselheiro Sérgio Marcel. De acordo, presidente. Auditor-chefe Alberto Pires. De acordo, presidente. Aprovado. Não tenho mais nada a relatar. Passo a palavra ao auditor-chefe Alberto Pires. Excelência, eu trago aqui vários processos relatados pelo conselheiro Otávio Lessa, que se encontra de licença, as férias, e dos quais eu concordo da relatoria das decisões. Então, o primeiro é o processo TC 13651/2011, uma decisão simples. Então, trata o presente processo sob justificativa exposta pelo senhor Marco Antônio de Araújo Fireman, secretário da Infraestrutura do Estado de Alagoas, diante de deliberação contida no acórdão datado de 16 de janeiro de 2012, publicado no Diário Oficial do Estado, edição de 25 de 2 de 2012, onde lhe foi aplicado multa por descumprimento à resolução normativa número 2/2003 desta Corte de Contas, quanto ao não envio do primeiro termo de apostilamento de regimento do contrato. Ao se proceder ao exame das justificativas expostas e dos documentos acostados à defesa, constata-se que a documentação referenciada anteriormente foi protocolada tempestivamente, conforme faz prova através do processo TC 3460/2011. Nessas condições, considerando que o pedido de reconsideração foi tempestivo e acolhendo a justificativa exposta, voto pelo acolhimento das razões e o cancelamento da multa. Processo em discussão. Não havendo discussão, submeto à votação. Conselheiro Sérgio Marcel. De acordo, excelência. Também voto com o relator. Aprovado. Eu vou invocar também aqui o artigo 80 do nosso regimento interno, que ele prevê que processos que versem sobre a mesma questão jurídica, embora apresentem aspectos peculiares, poderão ser julgados conjuntamente. Então, nós temos aqui, são 10 processos, onde se discute o termo de permissão de uso de bem público, e que todos atendem ao requisito legal, todos tiveram parecer favorável da Procuradoria Jurídica e do Ministério Público.
Então eu vou ler basicamente as partes e os valores e o número do processo. De acordo, Excelência, presidente? Perfeitamente, pode prosseguir. Termo de permissão de uso de bem público, atendendo aos requisitos legais, regularidade pela anotação. O objeto é o termo de uso da pensionada das dependências do imóvel denominado Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso, onde o permissionário obrigou-se a pagar o valor de R$ 3.179 para utilizar o espaço pertencente à permitente. Do processo TC 8824/2009. Segundo processo, também de termo de permissão de uso de bem público, do mesmo Centro Cultural de Exposições Ruth Cardoso, onde a permissionária obrigou-se a pagar o valor de R$ 6.358, do processo TC 11.550/2009. O processo também de termo de permissão de uso de bem público, do mesmo Centro Cultural de Exposições Ruth Cardoso, onde a permissionária se obriga a pagar o valor de R$ 600. Processo número TC 11.554/2009. Excelência, só um detalhe assim. É fácil para Vossa Excelência verificar o nome do permissionário? Claro, pois não. Obrigado. Para que nós tomássemos mais Com certeza. Tá. O processo 88, certo, aqui um Sérgio, tá aqui, certo. O processo 8824/2009 é o senhor Sérgio Costa Pereira, permissionário. Perfeito. Processo 11.550/2009, permissionário GA Produções e Eventos LTDA, com o valor de R$ 6.358. Perfeito. O processo TC 11.554/2009, a permissionária que se obriga a pagar o valor de R$ 600, da mesma empresa, GA Produções e Eventos LTDA. O processo TC 13.014/2009, da permissão de uso do Centro Cultural do Ruth Cardoso, do valor de R$ 3.814, com Adriano Aristides dos Santos. O processo TC 8435/2009, cujo valor a pagar R$ 600, do mesmo Centro Cultural para permissão, do Escritório de Arte, Produções Artísticas e Assessoria LTDA. Processo TC 8272/2009, mesmo permissão do uso do Centro Cultural Ruth Cardoso, do valor de R$ 5.200, com o permissionário Multi Eventos, Promoções e Assessoria LTDA. Processo TC 1532/2010, permissão do mesmo Centro Cultural, no valor de R$ 10.240, com o permissionário Multimarketing, Promoções e Comunicações LTDA. Processo TC 7502/2009, cujo valor é de R$ 11.000, do mesmo Centro Cultural, com a empresa Lucena Produções e Eventos e Serviços LTDA. Processo TC 7072/2009, o valor da permissão R$ 3.179, com o Escritório de Arte, Produções Artísticas e Assessoria LTDA. Processo TC 5903/2009, novamente com o mesmo permissão do Centro Cultural Ruth Cardoso, no valor de R$ 7.628, com o permissionário Sindicato dos Guias de Turismo do Estado de Alagoas. Submete à discussão os processos relatados pelo diretor-chefe Alberto Pires. Não, esse aqui.
Não, esse aqui ele vai agora. Não havendo discussão, submeto à votação. Conselheiro Sérgio Maciel. De acordo, excelência. Eu também voto com o relator. Aprovados. Presidente, e por último, processo de licitação na modalidade de convite, que atendeu aos requisitos legais. Verso nos autos sobre o convite número 010-2003, realizado pela Prefeitura Municipal de Jequiá da Praia, a fim de adquirir material elétrico destinado à iluminação pública do município. O procedimento licitatório decorre do processo administrativo 2907-2005, na modalidade de convite, no qual participarão as empresas Eletro Silva, Alcon Comercial e Incomel Comércio de Materiais Elétricos, sendo esta última a vencedora do certame. O valor do global do contrato foi de R$ 13.775,12, cujas despesas ocorrem por conta da dotação orçamentária descrita na cláusula 5ª do contrato respectivo, cujas folhas 17 dos autos presentes. O tempo de adjudicação, homologação e ordem de fornecimento foram assinados em 22 de maio de 2003. Outras cláusulas do convite trataram das obrigações e deveres das partes. Então, considerando que a sessão de contratos e convênio desta Corte procedeu às devidas informações e posteriormente encaminhou o processo à douta Procuradoria Jurídica, que emitiu o parecer PJTCE número 018/2012, verificando a regularidade processual e concluindo pela sua anotação, considerando ainda que os mesmos autos também evoluíram ao Ministério Público, que oficia junto a esta Corte de Contas e que emitiu o parecer 0105/2012, as folhas 42 e 43 dos autos, opinando pela regulação do contrato, voto pela anotação. Submeto a discussão, processo relatado pelo editor-chefe Roberto Pinto. Não tem discussão, submeto à votação. Conselheiro Sérgio Maciel. Com relator, excelência. Também voto com o relator. Aprovado. Conselheiro Sérgio Maciel, pauta. Não tem pauta, excelência. Vossa Excelência, convocado da primeira Câmara. É verdade. Então, não tendo mais processo a relatar, passo a palavra àqueles que queiram fazer uso da mesma. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas junto a esta casa, Dr. Rafael. Conselheiro Anselmo Brito, presidente em exercício dessa segunda Câmara, conselheiro substituto Sérgio Maciel e conselheiro substituto Alberto. Eu solicitei a palavra para tecer algumas considerações sobre esse momento peculiar e único, acho que na história do nosso Tribunal de Contas, embora seja um órgão fracionário, mas composto em sua integralidade por membros decorrentes de carreira técnica. Uma composição quase originariamente de auditores, se não fosse a ascensão do conselheiro, o presidente em exercício Anselmo Brito. E cumpre destacar que essa composição é válida, escorreita, encontra amparo em toda a legislação. Antes dessa sessão fiz um estudo aqui e uma análise, a gente conjugando o artigo 73, parágrafo 4º da Constituição Federal com o artigo 78 da nossa lei orgânica e o artigo 38, inciso 1º do regimento interno, podemos verificar que o auditor ele tem a nobre função e, na minha opinião, a atribuição mais importante, que é funcionar como um magistrado substituto, um conselheiro substituto. Ele não é um mero servidor ou integrante, servidor técnico do tribunal. A natureza do cargo de auditor é um magistrado de contas, embora em substituição, mas é um magistrado de contas. E quando tem assento, quando convocado, esse é o tratamento protocolar, inclusive, que ele deve receber. No caso aqui, os dois auditores, eu sempre me refiro a eles como conselheiros substitutos, embora auditores, porque estão aqui nessa condição de conselheiros substitutos. Temos aqui o conselheiro Anselmo Brito, que está como presidente em exercício, em virtude da ausência do conselheiro Cícero Almélio e das férias do presidente efetivo, que é o conselheiro Otávio Lessa. Temos o conselheiro convocado, Sérgio Maciel, que já ocupava assento e substituiu aqui em outras ocasiões.
E temos agora a novidade, e eu parabenizo também por essa nova conquista, o conselheiro substituto Alberto, que como auditor-chefe em exercício era o próximo da lista efetivamente a ser convocado. E parabenizo a conduta do presidente em exercício, o conselheiro Anselmo Brito, porque na qualidade de presidente desse órgão fracionário, ele tem, nem falo a faculdade, mas o dever de zelar pelo bom e efetivo funcionamento do órgão que ele está presidindo, no caso a segunda Câmara. Ele tem esse poder, dever de convocar alguém para substituir e integrar o quórum e assim possibilitar o bom funcionamento desse órgão. Temos uma realidade diante das prerrogativas e direitos dos conselheiros que poderia, se esse fato não fosse possível, poderia dar ensejo a uma situação esdrúxula. Por exemplo, é direito dos conselheiros e demais membros, auditores, Ministério Público também gozam de férias de 60 dias. Numa situação hipotética, um ou dois conselheiros venham a usufruir essas férias ininterruptamente, ficar afastados 60 dias por causa de férias. No caso do conselheiro Otávio Lessa, foram apenas 15 dias, que está fazendo uso de um direito legal dele, que é esse repouso remunerado anual. Então, optando o conselheiro por 60 dias, estaríamos diante de uma situação que a segunda Câmara poderia ficar sem funcionar durante 60 dias, se essa providência não fosse adotada, por causa das férias. Então, eu acho que Vossa Excelência, presidente, atuou corretamente, está bem amparado. A conduta do senhor não encontra nenhum óbice nas resoluções que criaram essa Câmara, resoluções número 5 e número 7 de 2011. Não há nenhum impedimento. Os auditores aqui que estão atuando dentro das atribuições constitucionais e legais, estão, portanto, legitimados a terem assento aqui hoje, como tiveram. E por isso o Ministério Público de Contas averbera, corrobora aqui que os trabalhos transcorreram hoje justos e perfeitos, totalmente legítima, e queria parabenizá-lo por essa iniciativa de zelar aí pelo bom funcionamento do nosso órgão fracionário. Obrigado. Palavra em silêncio. Com a palavra o conselheiro Sérgio Maciel. Silêncio, eu quero registrar assim, que eu me associo às palavras do membro do Ministério Público, Dr. Rafael, e nesse momento quero parabenizá-lo, né, pela iniciativa de convocar tanto esse conselheiro como o conselheiro substituto Alberto Pires para compor essa Câmara. E quero dizer que antes de vir a essa reunião, eu também fiz uma breve pesquisa na legislação, e no meu entendimento Vossa Excelência está amparado pelos dispositivos legais para a convocação desses auditores aqui. E quero lembrar também que na maioria dos tribunais de contas do Brasil, os órgãos, tanto fracionários como o Tribunal Pleno, eles funcionam com os auditores quando do impedimento ou do afastamento dos conselheiros. Então são convocados ordinariamente, né, os auditores para que substituam os conselheiros. Então isso, na maior parte das cortes de contas do Brasil, esse fato assim não é comum. E quero lembrar também que a convocação do conselheiro substituto Alberto Pires, e a minha convocação também se deu pela impossibilidade da presença dos demais conselheiros das outras câmaras também, como a conselheira Rosa e a conselheira Cleide, que não se encontram. Desculpa, se eu não me engano, a conselheira Rosa se encontrava no recinto, mas não poderia participar.
Então era isso, presidente. Muito obrigado. Continua facultando a palavra ao auditor-chefe Alberto Pires. Senhor presidente, nobre representante do Ministério Público, o senhor Dr. Rafael, o conselheiro substituto Ricardo Maciel. Eu também gostaria de registrar aqui o belíssimo trabalho do conselheiro Anselmo, né, na figura do conselheiro, o mais novo conselheiro do Tribunal de Contas, que tem elevado bastante o nome do Tribunal de Contas de Alagoas. Então, recentemente, tive notícias que o assessor do presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, de onde a sede é em Recife, nas suas palestras, em diversos pareceres e nas aulas que ministra, tem exaltado a conduta e, digamos assim, podemos dizer, algumas inovações que o conselheiro Anselmo Brito tem feito, notadamente sobre a questão da transparência, né, que é um dever legal e constitucional, né, e que ele, inclusive, com a não só isso, mas principalmente com a ampliação da transparência que ele vem dando no Facebook, ultimamente, e de outras manifestações também, além de zelar pelo funcionamento do tribunal, da celeridade, como esta convocação aqui, que ainda não tinha sido feita, é pioneira, tem sido reconhecido não só no estado de Alagoas. E um registro também que o Dr. José Expedito, que é justamente o assessor do presidente do TRF, ele é alagoano, né? Então ele disse que ficava muito alegre com isso, essa evolução do Tribunal de Contas, e que, por outra coincidência, ele é irmão do servidor da casa, Carlos Ivan, que é assessor da presidência. Era só isso, presidente, que eu queria falar. Vou a palavra. Não tendo mais ninguém que queira fazer uso, eu queria também tecer alguns comentários. O primeiro deles é o seguinte: o conselheiro substituto Sérgio Maciel, hoje, ele está convocado neste Tribunal de Contas, exercendo e tendo todas as, vamos dizer assim, obrigações e benesses de um conselheiro comum, apesar de estar interinamente, substitui como se um conselheiro de fato fosse. Desta forma, não tem outra interpretação a não ser que hoje, faticamente, legalmente, o auditor Alberto Pires ocupa o cargo de auditor-chefe deste Tribunal de Contas. Isso é um fato inegável. Minha segunda colocação: bem que o nosso representante do Ministério Público, Dr. Rafael, esgotar o assunto, tratando das prerrogativas que possui, importantíssimas, diria, porque é dessa forma, constitucionais, dos auditores em substituírem os conselheiros nas casas de contas, em todas elas. Citou o ilustre membro do Ministério Público de Contas, a Constituição Federal. Eu queria só fazer aqui uma parte também é estadual. Citou a lei orgânica desta casa, citou o regimento interno, citou a resolução de criação da Câmara e também outra resolução que fez a alteração nesta resolução. Então, não tenho dúvidas que, de forma legal, esta sessão da 2ª Câmara Deliberativa está totalmente respaldada, albergada na lei. Não tenho dúvidas. Queria também fazer um comentário sobre esta notícia boa, alvissareira, do auditor-chefe Alberto Pires. Tenho a reconhecer que, se faço um único alagoano feliz, muito envaidecido fico, de verdade. Se pelo menos um está feliz, eu também estou. Queria também solicitar, pelo conteúdo da discussão, da primeira ata que nós aprovamos aqui, que fosse remetida cópias ao gabinete de todos os conselheiros,
ao Gabinete dos Auditores, ao Ministério Público de Contas e também à presidência dessa casa, que a coordenação do plenário se incumba dessa tarefa. Não tendo mais ninguém que queira fazer uso da palavra, encerrada a ordem do dia, então, dessa forma, também encerro esta sessão, convocando-a para a sessão deliberativa da segunda Câmara da próxima segunda-feira, hoje é dia 2, então dia 19 de março do corrente. Obrigado.